o direito, né, dos indígenas, da demarcação das terras, só para indígenas. Só que quando a gente foi ver profundamente o que dizia a PEC 215, inclusive, né, estava incluído, né, também os direitos dos quilombolas e também a questão estava ferindo a lei também da questão ambiental. Ou seja, toda a PEC que vai ser tramitada no Congresso, ela tem que estar dentro de um pacote, né? E dentro desse pacote, então, o que foi? Os indígenas, quilombolas e também da questão do meio ambiente, né? Ou seja, para que a sociedade, quando vesse essa lei, o que o governo pensou? Vamos colocar os direitos indígenas, né, lá na frente, né, na capa da frente, né? E aí toda a sociedade via, mas os indígenas, né? Só que não via, além disso, por trás, que também estava também ferindo, né, a lei garantida também dentro dos quilombolas, né? Então, só para esclarecer um pouco isso para quem está aqui, conhecer um pouco a PEC 215, que a gente está de olho no movimento indígena, né, que por enquanto ela está parada, mas a qualquer momento eles podem estar trazendo em pauta, né, dentro do Congresso para ser votado, né? Enquanto, respondendo assim um pouquinho do marco temporal, na verdade, assim, essa questão do marco temporal, ela somente, o marco temporal, ela foi válida somente dentro de uma das condicionantes da terra indígena Raposa Serra do Sol, né? Só que, como veio, né, esse trâmite da PEC 215, né, então se sabe que um movimento contrário aos direitos, né, aos direitos indígenas, aos direitos à minoria, né, que hoje na bancada lá no Congresso se sabe que a maior parte deles, se pudesse, né, extinguir os povos indígenas, eles poderiam fazer isso. Mas só que, como também teve a questão da corrupção política, né, com o presidente, com os demais parlamentares e como os movimentos contrários aos indígenas é muito forte também. Então trouxeram toda essa ideologia, né, trazendo também para que o governo aplicasse, né, em todas as demarcações das terras indígenas a questão do marco temporal. Só que foi que dia que aconteceu a votação, né, que seria ser válido dia 16 de agosto. Se ia ser válido, né, se o Supremo também, como é que eles iam julgar as terras indígenas que estavam no processo no Supremo, dentro, né, da ideologia do marco temporal, né? E nesse dia, né, todos assistiram, todos viram, né, que até o Supremo, né, eles têm esse entendimento do marco temporal, né? Que o marco temporal foi se aplicado somente dentro de uma das condicionantes, né, da terra indígena Raposa Serra do Sol, mas que, né, ela, pelo menos até no momento da votação, né, ela não seria aplicada nas outras terras indígenas. Então, se for aplicada essa ideologia que, para mim, no meu ver, assim, dentro do movimento indígena, é uma ideologia que
ela não cabe aqui para nós. Que o marco temporal, na verdade, assim, explicando assim bem melhor para quem está aqui na universidade, todos esses projetos de lei que estão vindo agora, né, lá no Congresso, que é a PEC 215, como é que eles criaram, como é que foram pensar em criar essa lei? A própria PL 55, né, que é uma lei que fere também a questão ambiental, que está tramitando também no Congresso. Como é que é formado isso? Isso nós precisamos saber, a gente que está dentro de uma universidade, a gente precisa saber da onde que vem toda essa estruturação de leis e normas, não só aqui no Brasil, mas em outros países, onde há interesse de grandes empresas internacionais, ou tem, né, essa questão do agronegócio, né, que é muito forte aqui no Brasil, aqui na América, né? Ou seja, essa lei que vem para cá, para o Congresso, são pessoas que têm uma estrutura internacional, onde eles têm interesse, que eles não podem avançar, porque tem uma lei que impede que possa ser explorado a seu interesse capitalista. O que eles fazem? Aonde é que eles se aliam com o governo, né, para aplicar essa lei, derrubar essa lei que está aqui, que está impedindo o investimento deles, né, com empresas internacionais. Eles vêm com essa máquina estruturada na lei diz bem claro, né, que o marco temporal é aplicado somente na terra indígena Raposa Serra do Sol. Tá esquecendo de andar, né? Nossa, a gente viaja na política, é muito amplo, assim, que é uma coisa muito grande, é uma coisa de poder, né, e a gente que faz parte de uma sociedade que apenas lutamos para garantir o nosso território e a sobrevivência e a garantia do nosso futuro, dos nossos filhos, né? O Chondaru é a dança dos guerreiros, né? A dança do... Isso a gente aprende desde criança, né? Desde os 4 anos de idade. Mas o Chondaru, ele tem 3 fases, né? Para ele se tornar um grande guerreiro, ele tem que passar por 3 fases, né? Para assim se tornar o Chondaru, né? E o Chondaru é a dança dos guerreiros, onde a gente se prepara para lutar e para também se preparar para proteger e defender a aldeia, né? E aonde tem a casa de reza, Alpã, isso acontece na minha época da minha infância. Era praticado todo dia, toda tarde. Passou meio-dia, então tinha o Chondaru que ele chamava com o turu, né? Turu, aquele caracol grande, né? Soprava e dava aquele som grande na aldeia. Quando acontecia isso, todas as criancinhas, né, da minha idade, né, na época, já sabiam. Já iam tudo lá, tudo se posicionava já, fazia a dança do Chondaru. E eu tive assim essa oportunidade assim de conhecer, né, e também de passar a segunda fase, né? A segunda fase assim é um processo que é tipo assim quase que um processo de ritualização, né? Você ganha um nome,
mas você também passa a ser reconhecido dentro da comunidade, né? E a partir daí, então, os anciões começam também fazer parte, né, das lideranças espirituais, porque você se torna a segurança deles, né? E neste momento se ganha adornos sagrados também, né? Foi nessa no segundo processo da fase do Chondaru que eu tive mesmo essa autorização de usar o próprio Peteguá, né, com segurança, né? Então, o Chondaru é isso, né? A dança dos guerreiros, né? E a dança do Chondaru, ela prepara você espiritualmente e fisicamente, né? Você ter habilidade em fazer as coisas e a habilidade também em poder exercer a parte espiritual, né? Ou seja, você aprender toda a tranquilidade no momento certo e você agir também as coisas no momento certo das coisas, né? E também o momento certo de pensar, né? E o Chondaru, ele tem que ter a preparação do equilíbrio emocional muito acima de qualquer coisa, né? Porque o Chondaru, você está sendo preparado para defender vidas, ou também, né, você pode também ser morto, né, por seus adversários, né? Então você tem que estar preparado emocionalmente, né, espiritualmente também. Então, o Chondaru é isso, né? E a dança, tive o prazer de fazer uma parte, né, quando fiz o magistério, de fazer a pesquisa do Chondaru, né, chamada Danças Tradicionais Guarani. E nessa parte entrava o Chondaru, né? Então eu tenho essa pesquisa, vivenciei, fui, eu tenho escrito, tenho em desenho, né? E se Deus quiser, no final do ano eu quero publicar esse livro, né? Então, mais ou menos, acho que é isso, né? Eu vou responder o Akin. Eu esqueci de pesquisar, mas eu pesquisei. Aqui em Santa Catarina, quem organiza assim publicamente algumas comunidades quilombolas é o Movimento Negro Unificado. Mas existe a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, que é a CONAC. Então, existem comunidades que têm essa relação com a CONAC. No Rio Grande do Sul tem uma Federação de Associações das Comunidades Quilombolas do Estado, que é a FAC. E tem o Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos, que é no Rio Grande do Sul, a ICOREC. Fora esses, né, o que eu mais conheço, porque já pude conhecer alguém da ICOREC, do Rio Grande do Sul, e da CONAC, porque esteve em uma assembleia, não lembro qual comunidade, mas teve uma representação da CONAC. Mas é as comunidades quilombolas que escolhem, né, ou que diz se quer ou não uma entidade ou não dentro da comunidade para fazer a organização, né? Tipo o Vidal Martins, ela não tem uma organização que ela diga, não, é essa aqui que vai nos ajudar, né? Então elas estão ainda ou procurando, ou elas não querem, enfim, não sei dizer, né? Mas dentro do estado aqui de Santa Catarina, quem trabalha com as comunidades, até onde eu conheço, nesses últimos 3, 4 anos, é o Movimento Negro Unificado. A questão que foi levantada sobre a questão da educação escolar quilombola, né? Dos avanços e os desafios que a gente tem. Primeiro dos avanços, né, que foi colocado no início, foi a questão dos projetos pilotos que a gente tinha, como Saberes da Terra e o Bebê Educar, que a gente falou na apresentação, né?
Então, como que funcionava? Era a fundação, né? A fundação do Banco do Brasil, ela tinha, na época, acho que era Lula, né? Era o governo Lula ainda, 2005 para cá, ela tinha fundo, né? Um fundo, o Banco do Brasil tinha um fundo que era destinado para um projeto. E aí, desses projetos, um que foi lutado para que se inserisse foi o projeto da educação escolar quilombola, porque o projeto dizia para povos do campo, mas a gente via que os povos do campo não estavam representados nas comunidades quilombolas, né? E nem as indígenas. Tinham outras organizações, movimentos sociais que estavam ali representados, mas a educação escolar, os quilombos e os indígenas não estavam. E aí foi nessa brecha, né, dentro desse programa, que as comunidades quilombolas conseguiram ser contempladas. Então, tinha um recurso, os professores recebiam uma bolsa na época, acho que era considerado bom, né? Se for pensar hoje, que a gente não recebe quase nada. Tinha também os alunos, eles recebiam material por essa fundação. Os professores, eles tinham a garantia do transporte. As aulas funcionavam na comunidade, no espaço da comunidade. As pessoas, elas tinham horários definidos, organizados por eles. Então, aconteciam em cada comunidade, se organizavam. No caso aí da nossa comunidade, as aulas eram na sexta-noite e no sábado, à noite, para jovens e adultos, né? E funcionava muito bem. Então, a princípio, começou com o ensino fundamental, né? O nivelamento, depois do ensino fundamental, e depois que não foi adiante era o ensino médio, porque aí o projeto ele havia um tempo determinado para acabar e ele acabou e não foi conseguido retomar, em função de inúmeras questões. Esses dois projetos são os projetos que a gente vê como referência assim, para a educação escolar quilombola, porque eram os únicos que tinham e que a gente pôde fazer alguma coisa pelos povos, né? Da nossa comunidade, né, para a questão da alfabetização que não se tinha, porque a gente sabe da defasagem escolar, que um estudante quilombola ou indígena tem que entrar dentro de uma escola tradicional, regular, normal, né? Os indígenas ainda conseguem agora, pela questão de ter uma escola indígena, né? A gente ainda não tem, a gente está lutando para nessa implementação da educação escolar quilombola, que também, a partir desses projetos, a gente conversa com a Secretaria de Educação, falou que a gente gostaria de voltar a essas aulas, né? A gente criou todo um projeto político-pedagógico, toda uma construção curricular, mas como eu falei ontem à noite, não está sendo como a gente gostaria, né? A gente esperava uma coisa que fosse realmente voltada para a educação escolar quilombola nos formatos que a gente tinha, como referência o Bebê Educar e os Saberes da Terra. Só que o que eles querem nos impor é uma educação praticamente a tradicional regular, a educação básica regular do EJA que se tem hoje. E as comunidades não estão aceitando, porque não é isso que a gente gostaria de ter, né? Porque se for para ter uma educação escolar regular, então a gente nem precisava ter essas, né? Que é específica para quilombolas. E a luta é muito grande, porque eles atravessaram completamente toda a proposta. Era para ser, né? Está a princípio acontecendo à noite, né? São dias determinados pela comunidade, tem o tempo escola e o tempo comunidade. Então existe a questão da alternância. Só que em função da má organização da secretaria em nos propor um horário adequado, né, também não está funcionando como a gente gostaria. Então, a gente vê muita reclamação dos estudantes e das próprias comunidades, das lideranças, né, porque era para ser uma coisa que realmente avançasse nesse sentido, em vista de tanta luta que a gente tem, não só pela terra, mas também pela saúde, pela educação, pela autonomia, e isso não está acontecendo. Então, eu acredito que era mais ou menos isso. Então tá todo mundo com uma carinha de cansado. Vamos levantar, se espreguiçar. Se fosse na escola, nós faríamos isso. Bom,
Gente, o Marcos falou e as colegas falaram muito bem a respeito do marco temporal. Na época, Roraima não era um estado ainda com legislações de estado, então as condicionantes utilizadas para a demarcação de Raposa Serra do Sol foi utilizada só para aquele momento, para aquele espaço naquela data. Está sendo organizado um seminário pelo povo de Raposa Serra do Sol, pelos povos indígenas de Raposa Serra do Sol, para falar sobre isso, falando que eles são contrários ao uso dessas condicionantes para a demarcação dos demais territórios indígenas e quilombolas. Isso é super importante. Bom, teve uma pergunta aqui sobre as escolas, né, sobre as escolas quilombolas, e que eu queria trazer das escolas indígenas. Eu e o Marcos trocávamos figurinha antes da palestra, ali na sala da licenciatura, e a gente estava falando que nem tudo nesse ano foi só coisas ruins, né? Estamos em setembro e, bom, nós tivemos um 8-0 lá no STF, a gente precisa comemorar isso, né? No dia 16 de agosto, falando sobre essas condicionantes e o marco temporal, mas nós tivemos também uma outra vitória esse ano, que é o concurso público para professores indígenas a ser realizado pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Né? Os professores indígenas que nós tínhamos nas escolas eram professores que tinham feito concurso há mais de 20 anos e era meia dúzia de gato pingado, e não é exagero, era meia dúzia mesmo. E nós temos hoje escolas indígenas que têm, em sua totalidade, professores indígenas, diretores indígenas. Então, esses professores precisam estar regularizados, né, dentro do Estado, como servidores da educação. E esse ano, então, nós temos o concurso, o que é uma grande vitória para os professores indígenas, para as escolas indígenas, porque senão sempre fica naquela, de não sabe se no próximo ano vai recontratar o professor que tem contrato temporário e, por exemplo, vem para a licenciatura indígena, não pode ter um substituto, afinal de contas, como é que você vai ter um substituto para um substituto? Então, e tem professores que já estavam há 20 anos sendo substitutos, sendo professores, né, que não estavam concursados dentro das escolas indígenas. Então a gente precisa também comemorar as coisas boas que acontecem. As escolas indígenas seguem um ideal de educação diferenciada, né, valorizando as línguas indígenas, valorizando a tradição. Nós temos disciplinas de cultura indígena dentro das escolas indígenas, então isso é um diferencial importante e que, óbvio, nós precisamos de professores indígenas para dar essas disciplinas, tanto quanto as outras, né? E hoje nós temos um número de professores já qualificados, graduados, né, para estar assumindo esses cargos dentro das escolas indígenas. Bom, seguindo aqui, então, já falamos da educação, e aí teve uma pergunta se a atual conjuntura ameaça a demarcação das terras indígenas. Sim. No início da minha fala, eu falava para vocês que hoje nós temos uma bancada, né, dentro do Senado e dentro da Assembleia, que é mais anti-indígena da história do nosso país. Vocês percebam que na Constituição de 88 não foi fácil, foi uma luta. A gente sempre fala, o nosso marco constituinte, né, a nossa Carta Magna, o que nos dá direito à Constituição de 88. Bom, antes da Constituição de 88, houve toda uma articulação do movimento indígena, sem internet, sem telefone, sem WhatsApp, né, de norte a sul do país, para poder assegurar esses artigos 231 e 232 da Constituição Federal, junto com apoiadores. Dentro das assembleias legislativas nós tínhamos apoiadores, assim como nós tínhamos vários pesquisadores que foram nossos apoios, o CIMI foi nosso apoio, continua sendo, assim como vários outros, o ISA e tantas outras instituições, né, de organizações não governamentais que nos apoiam desde muito tempo. Então, garantir esses dois artigos na Constituição de 88 foi algo muito importante. Agora, esse retrocesso que nós temos visto e essa retirada de direitos que nós temos visto agora, nesse momento, com a atual conjuntura, ela não só atrapalha, ela não deixa acontecer a demarcação de terras indígenas, né? As nossas terras, infelizmente, nesse ano, de modo especial, elas não foram demarcadas. Pasmem vocês, o governo do Fernando Collor de Mello demarcou mais terra indígena do que qualquer um dos outros governos que passaram. Então a gente precisa se perguntar, não importa muitas vezes se é direita ou esquerda que está lá, o que a gente precisa são pessoas que sejam comprometidas com a causa indígena, né?
e aí sim valem os ideais, claro, de luta de cada um. Bom, e aí também teve uma pergunta que se existem outras ONGs, né, querendo fazer a luta, ou se fazem a luta com a gente. Hoje no Brasil nós temos várias organizações não governamentais indígenas. Cada região tem as suas organizações não governamentais indígenas, as suas associações, que têm o mesmo amparo legal, né, de ONG ou associação, e nós temos as organizações não demarcação das nossas terras. E aí bem lembrou aqui a Adri que não é só isso, né? Nós precisamos de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, e aí é muito importante falar, o governo ele tem dito com todas as letras que tratar a educação escolar indígena, saúde indígena, gasta muito dinheiro. Realmente, é uma educação diferenciada, é uma saúde diferenciada, que leva em conta outros valores, né? E você não faz uma saúde de qualidade numa região que é distante só com boa vontade. Você precisa mandar profissionais para lá. E isso eu falo principalmente com a região amazônica, né? Que nós temos uma dificuldade de ter médicos e enfermeiros lá. Por isso, tão importante é os acadêmicos indígenas estarem aqui e se formar para voltar para trabalhar com as suas comunidades. E aí o Caio está aí, o nosso futuro médico, e a gente torce para que a gente tenha muito mais pessoas na área da saúde, na área da educação, na área da pesquisa, pessoas indígenas, né, se qualificando para estar atuando nesses espaços. Certamente é mais fácil um indígena morar na terra do que um não indígena, né? Embora a gente esteja aí disposto a ter todos e a aceitar todos que queiram fazer parte da nossa luta e da nossa causa. Bom, gente, é isso. Obrigada. Quanto às ONGs, né, que tínhamos esquecido. Das organizações, né? A Nimonguetá é uma organização estadual, né, aqui do estado de Santa Catarina. E aí nós temos, a gente chama organização que é a mãe do povo Guarani, né? O povo Guarani é a maior população indígena, né, aqui do Brasil e da América também. E a Ivarupá, então, ela é uma organização nacional que também ajuda outros países também, que é na questão do Paraguai e na Argentina também. Tivemos agora recentemente, na verdade, apresentando, ou seja, aqui lá em São Paulo, né? Apresentando o chamado Mapa Digital Guarani, né? E no título é o Mapa Continental Guarani. Ou seja, então a gente também tem articulação com outras organizações indígenas, né? Que nem a Tuguaçu, né? Dos Guarani dos Kaiowá. Também a gente tem essa ligação com a PIB, né? Que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ela que nós representa lá em Brasília, né? Ela é o núcleo, né, de todas as organizações das bases, né? E aí tem articulação com todas as ONGs, né, também da Amazonas, né? A Poime, a própria COIAB, né? E também outras, né, que a gente tem aqui. Então, hoje os indígenas estão bem mais assim organizados, né? Até inclusive, né, hoje a gente tem a representação também aqui do Brasil, também já levando também toda a situação, né, dos povos indígenas, o que está acontecendo aqui no Brasil, o que o governo está fazendo em relação aos direitos indígenas, está sendo também denunciado na própria ONU, né? Então, tudo essa questão, ela também está sendo levada também fora do país, né? Porque na época em que, para ter essa mudança, né, do próprio SPI para a FUNAI, porque teve indígenas também denunciando o próprio país, fora do país, né?
todos esses genocídios que vem acontecendo com as lideranças indígenas, né? Essa opressão que os povos indígenas estavam enfrentando. Então, a partir daí também é que vem essa troca também de nome, sai do SPI, nome é SPI, para o nome da FUNAI, né? Ou seja, o governo foi obrigado, pelo menos, trocar isso porque estava sofrendo pressão de outros países também, né? Então hoje também a gente tem indígenas com as suas organizações também denunciando tudo que está acontecendo aqui no Brasil dentro da ONU, né? Inclusive a pauta da próxima pauta da ONU que vai ser discutido em Bruxelas é sobre a questão do governo em relação ao retrocesso dos direitos indígenas aqui no Brasil, né? Já tivemos agora, essa semana mesmo, onde o Guarani Kaiowá, né, falou por 15 minutos na ONU, né, relatando sobre os problemas, né, dos direitos indígenas que a gente está sofrendo aqui, né? Então isso é uma força, né, internacional, né, que hoje a gente pode contar com isso também, né? Então, só para explicar um pouco da pergunta. AVT, muito obrigado.